Rússia de Lenin e dos bolcheviques e que vai dar ao Jesus no Algarve. Uma história portuguesa, com certeza, mas também internacionalista e monárquica. É a história da família Chatinsky e de um artista plástico chamado Francisco, português, descendente de príncipes russos. O produto de uma longa história de amor. Graça de Lenin e dos camaradas bolcheviques soviéticos que este homem vai subindo hoje a ladeira do castelo algarvio de Algesur, terra sulista que escolheu para viver e trabalhar. Nas veias de Francisco Chatinsky Nunes de Oliveira corre sangue azul da nobreza imperial de todas as Rússias. E tudo começou por uma história de amor há mais de 90 anos. Francisco, portuguesíssimo, é descendente de príncipes russos, a quem vieram a chamar russos brancos por oposição aos inimigos vermelhos bolcheviques. Hoje e sempre, ser russo branco em Portugal baralha qualquer um. Ser russo em Portugal tem várias conotações. O ser russo branco ainda confunde mais as pessoas. O Chatinsky, como tu sabes, era um nome nobre, pertencente à nobreza russa. Chatinsky ou Ratinsky é nome de nobre russo, russo branco, o que pouco significa para a maioria dos algarvios de Algesur, a começar pela funcionária do museu local. Sabe quem é este senhor? Francisco Oliveira. Sabe que ele é russo, é descendente de russos? Não, creio que não é castanho. Não sabia que ele era descendente de novos russos. Não, não sabia. A mais de 5.000 quilómetros de São Petersburgo, na Rússia, terra natal dos seus avô e bisavô, o artista plástico Francisco Chatinsky Nunes de Oliveira acabou por nascer em Lisboa, por obra e desgraça do bisavô materno Sergei Chatinsky, príncipe e coronel da corte do czar Nicolau II. Todos eles vítimas óbvias e naturais da Revolução Soviética de 1917, todos eles czaristas antissoviéticos mortos, desterrados ou obrigados ao exílio por essa Europa fora depois da derrota dos exércitos brancos. A Rússia vermelha e soviética nunca lhes perdoou e a família do coronel Chatinsky não foi exceção. Já antes do 25 de Abril havia uma exigência que a minha família entregasse alguns documentos, papéis essencialmente, em uma chancela que servia para requisitar convóios civis para fins militares na altura da Revolução. Francisco é produto de uma bela e trágica história de amor e guerra, revolução e exílio. É filho de Luísa, filha única de uma mulher belíssima, Maria Luísa Júdice Guerreiro Duarte, uma menina de bem, com posses, que em 1923, aos 18 anos, estava de férias em Paris e se perde de amores por um jovem russo exilado, Sergei Chatinsky, então com 21 anos, filho do exilado príncipe Chatinsky e avô de Francisco. O meu avô conheceu a minha avó em Paris, que tinha lá ido passar férias. E foi uma paixão louca e vieram para Portugal. Casam-se e Maria Luísa adquire a nacionalidade russa. Por acréscimo, perde a nacionalidade portuguesa. E assim ficou proibida de entrar na União Soviética até à perestroika. E assim ficou também marcada pela PIDE nos tempos do salazarismo. Aliás, Maria Luísa Chatinsky só conseguiu recuperar a sua nacionalidade portuguesa em 1970, depois de várias peripécias burocráticas. Tudo por causa do estranho casamento, tudo por causa do apelido com ressonâncias estranhas. E teve grandes problemas com a PIDE na altura para recuperar a nacionalidade portuguesa, porque ninguém entendia como é que... Ninguém lhe perdoava ter perdido a nacionalidade, como ninguém entendia porque é que queria novamente a nacionalidade. O apelido Chatinsky sempre baralhou o jovem Francisco e sobretudo os seus professores do regime salazarista em que cresceu e estudou, preocupados e medrosos com tudo o que cheirasse a Rússia e a vermelho. E eu, com os meus 11 anos, fui timidamente, sentei-me na carteira e a primeira pergunta que aquele professor que em pedagogia não tinha nada, que de pedagogia não tinha nada, perguntou-me, diga-me uma coisa, o seu avô é russo branco? E eu fiquei completamente... Foi antes do 25 de Abril. Foi antes do 25 de Abril. Fiquei completamente boquiaberto porque, para mim, os russos eram todos brancos. Eu não conhecia russos de outra cor. A ideia dele era, se não era vermelho. Exatamente. Mais tarde, apercebi-me disso. Francisco, 55 anos, filho do português Nunes de Oliveira e de Luísa Chatinsky,
tem uma história e uma linhagem surpreendentes, que mete lutas e batalhas na Guerra Civil que se seguiu à Revolução Soviética e que se prolongou até 1920. Estávamos em 1919 e este é um comunicado original assinado pelo avô de Francisco Chatinsky. O comunicado dava conta de distúrbios em São Petersburgo provocados por um grupo de arruaceiros revolucionários, arruaceiros vermelhos que em breve dominariam toda a pátria russa. O bisavô Chatinsky acabou por fugir para Paris e depois para o Mónaco, acompanhado pelo filho adolescente, o avô de Francisco. O meu avô nunca conseguiu abdicar da sua condição de nobre. Veio cheio de vícios, talvez bons vícios, habituado a viver bem, em grandes casas. O meu avô não jogava. Mas gostava de viver bem, de ter os seus cavalos. Francisco Chatinsky lembra-se do avô russo na casa de Lisboa a comentar as visitas importantes lá de casa, em São Petersburgo, no início do século XX, quando era ainda uma criança. Viviam como príncipes, pois claro, ainda os comunistas não lhes tinham tocado à porta, ainda o pai coronel não tinha pegado em armas para combater os bolcheviques, ainda a família não tinha sido obrigada a exilar-se em Paris e no Mónaco. Visitas históricas ao palácio dos Chatinskys em São Petersburgo, ainda Lenin não tinha entrado na história e já um tal Rasputin andava na baila. A única pessoa que ele falou, e na língua que eu sou, foi do Rasputin, que era visita lá de casa. Não sei se também purificou a minha bisavó. De Lenin e Rasputin reza hoje a história. Quanto ao bisavô de Francisco, o príncipe Sergei Chatinsky, acabou por ser ingloriamente assassinado à saída do casino do Mónaco, em 1922, supostamente por um comando vermelho. Por razões que não se conhecem, mas que os jornais da época citaram como tal, ele foi assassinado à saída de um casino. Não havia dívidas de jogo, portanto pensa-se que foi um pelotão do Exército Vermelho. E foi, pois, o avô, também Sergei de seu nome, que veio entroncar a sua vida com a menina Maria Luísa, viajando para Lisboa, onde casou. Uma história de amor. Era uma mulher lindíssima e viveu para o marido, que foi uma mulher extremamente dedicada ao marido, até demais. Para Francisco Chatinsky, o bisavô que não conheceu e o avô que viu morrer em Lisboa são figuras fulcrais da sua vida, da sua obra e da sua história. Mas na história da família existem várias lacunas e alguns segredos. O meu avô recusava-se terminantemente a falar com a família sobre a história da Rússia. Houve sempre naquela relação um mistério que não transbordou nem para a minha mãe e muito menos para mim, que era muito jovem para a entender. Francisco cresceu em Lisboa e viveu 13 anos em Berlim já depois da queda do muro. E é hoje um artista plástico com obra feita e reconhecida. Foi em Berlim que conviveu com a atual mulher, Isabel, mãe da sua filha Francisca. Em casa, uma casa de artista, com artistas, Francisco guarda religiosamente uma das mais altas condecorações russas que o czar concedeu ao seu bisavô coronel. É a Ordem de Santana, fundada em 1735, nos tempos de Pedro I e Catarina da Rússia. Guarda também um anel com o brasão da família. Mas o que mais o comove e impressiona é um dos vários caderninhos escritos pelo avô em cirílico antigo, uma espécie de diário que a família nunca tentou sequer traduzir. Toda a vida, ou durante muitos anos, foi escrevendo sucessivos diários em russo antigo. Foi pedido por ele que não fossem traduzidos enquanto a minha mãe estivesse viva. Que está viva. E a seu respeito. Francisco ficou com 2 agendas do avô Sergei. Todas as outras foram queimadas pela avó Maria Luísa quando morreu o príncipe, seu marido. O avô morreu com um efisema pulmonar no Hospital de Santa Maria. Esteve inconsciente durante um largo período e quando acordou, para grande espanto quando acordou para morrer, disse meia dúzia de palavras, que foi a minha mãe, a minha pátria, a Rússia, e morreu. Sergei sonhou regressar um dia à sua ditosa Rússia, mas nunca perdoou ao regime soviético.
O neto Francisco nunca visitou a Rússia, nem lhe passa pela cabeça reivindicar as propriedades da família em São Petersburgo, como fizeram recentemente muitos herdeiros de russos brancos. Eu sinto as dores que o meu avô sofreria de não ter podido regressar à Rússia. Hoje, rodeado de amigos, mirando ao Jesus lá de cima do castelo, Francisco Chatinsky sente-se obviamente português e muito algarvio, de tal maneira que da batata russa que dá à vodka, prefere a batata doce de Algesur e já nem a vodka lhe cai bem. Você está a beber vodka? Não, eu ao Algesur habituei-me ao vodka de Algesur e à aguardente de batata doce. Francisco Chatinsky orgulha-se do seu sangue eslavo, mas já não parte o cálice à velha maneira russa. A Rússia, a velha Rússia, fica logo ali, para lá daqueles montes, a uns 5.000 quilómetros de distância de Algesur.